Fala, estudante CMTO, beleza? Como é que você está de pandemia aí, de quarentena, né? Complicada essa situação. Eu já tô aqui agoniado em casa também. Tô com vontade de pescar, cara. Né? Falando em pescaria, um abraço aí pro meu amigo Maurício Reis, do Pesca Esportiva. Maurição, que dia que nós vamos pegar o próximo, cara? É... Tô esperando um convite aí, meu irmão, beleza? Então, aluno, nós vamos começar o capítulo 2 do livro hoje, né? Então baixa na plataforma aí esse material, você tem o link do livro aí que nós disponibilizamos e vamos aí continuar o conteúdo, né? É um momento difícil que estamos vivendo e a gente tem que se adaptar a esse momento, beleza? Então, capítulo 2, página 28 do livro, beleza? Nós começamos agora o capítulo 2 do livro, que tem como título lá, né, Variações no padrão de herança. No primeiro bimestre, nós estudamos a primeira e a segunda lei de Mendel. Nós continuamos com o estudo da genética, mas agora nós vamos entender que existem outra forma ou outras formas dos alelos de um gene se relacionar. Então, um dos mecanismos é que nós chamamos de dominância completa, que é exatamente o que acontecia lá na primeira e segunda lei de Mendel, certo? Quando existia a figura de um alelo dominante e de um alelo recessivo. E nesse caso, o alelo dominante ele era capaz de sobrepor a manifestação do alelo recessivo. Então, lembra lá no exemplo da primeira lei de Mendel, né? O indivíduo alto era dominante sobre o indivíduo anão, né? A característica alta era uma característica dominante. Então, o indivíduo heterozigoto, azão, azinho, ele tinha característica igual ao do homozigoto dominante, né? O fenótipo igual. Então, quando há a supressão de um alelo através do outro, né? Quando um suprime o outro, a expressão do outro, a manifestação do outro, nós temos uma relação de dominância completa. Então, na dominância completa, há a figura de um alelo dominante e de um alelo recessivo. Vários outros exemplos, né? Nós temos aí como lá na planta de ervilha, o alelo Vzão determina a cor do cotilédone amarelo e o alelo Vzinho a cor do cotilédone verde. O indivíduo Vzão tem característica amarela, o indivíduo Vzinho tem característica verde. O heterozigoto tem característica amarela, porque o alelo Vzão é dominante sobre o alelo Vzinho. Então, basicamente, isso é dominância completa, quando o indivíduo heterozigoto se manifesta ou tem o mesmo fenótipo de um dos homozigotos, né? No caso, o homozigoto dominante, beleza? Aqui nós temos lá o exemplo do cruzamento da primeira lei, né? Então, o cruzamento entre uma planta produtora de sementes amarelas e uma planta produtora de semente verde, ambas puras, né? O que a gente sabe hoje que são indivíduos homozigóticos. Então, aqui a amarela azão, azão, a verde azão, azinho. Do cruzamento dessa geração P, todos os indivíduos da F1 são azão, azinho e, consequentemente, com o mesmo fenótipo da planta que possui os alelos dominantes. E na F2, o intercruzamento entre a F1, ou seja, o cruzamento de um azão azinho com outro azão azinho, a gente tem a famosa proporção 3:1 da primeira lei, né? 3 indivíduos com característica dominante e 1 com característica recessiva. Então, a gente tira como conclusão é que, para a dominância completa, nós vamos ter as proporções mendelianas. Para a primeira lei, na geração F2, de 3:1, e para a segunda lei, de 9:3:3:1. Sei que vocês estão lembrados disso. Outro exemplo de variação no padrão de herança é a dominância incompleta, também chamada por alguns autores de ausência de dominância. Nesse caso, os dois alelos, eles não são concorrentes um com o outro, ou seja, não há sobreposição de um sobre o outro no indivíduo heterozigótico. Ao contrário, há a manifestação dos dois ao mesmo tempo e a produção de um fenótipo intermediário. Então, o exemplo que eu tenho aqui é das flores dente de leão, certo? Então, eu tenho aqui flores brancas, que eu representei com os alelos Bzão, Bzão, flores vermelhas com o alelo Vzão, Vzão. Por que eu estou usando duas letras diferentes e não uma letra maiúscula e outra minúscula? Porque a gente só usa maiúscula e minúscula na dominância completa. Na dominância incompleta, você pode usar duas letras diferentes para representar o mesmo gene. Então, o indivíduo Bzão, Bzão, coloração branca. O indivíduo Vzão, Vzão, coloração vermelha. Quando eu faço esse cruzamento aqui, eu tenho uma F1 de 100% de indivíduos
Vzão, Bzão. Só que esses indivíduos não vão apresentar fenótipo nem branco nem vermelho, eles vão apresentar um fenótipo intermediário, que é a principal característica da dominância incompleta. Aparece um fenótipo intermediário, né? Então, o intermediário entre o branco e o vermelho é o cor-de-rosa. Quando eu faço o intercruzamento da F1, eu vou ter uma proporção de 25% de indivíduos com coloração branca, que tem genótipo Bzão, Bzão, 50% de indivíduos Vzão, Bzão e com coloração cor-de-rosa, o fenótipo intermediário aqui, e os últimos 25% de indivíduos com coloração vermelha, os indivíduos Vzão, Vzão. Então, na dominância incompleta, as duas principais características que eu tenho que me lembrar surge um fenótipo intermediário no heterozigótico e a proporção fenotípica ela é exatamente igual à genotípica. Então, é a proporção fenotípica de um indivíduo com flor branca, ou 25%, dois indivíduos, ou 50% de indivíduos com coloração cor-de-rosa e 25% de indivíduos com coloração vermelha. Então, a proporção fenotípica ela é igual à genotípica. A gente costuma dizer que para cada genótipo há um fenótipo respectivo. Beleza? Dominância é outra forma de variação nos padrões de herança, né? Na codominância, vamos lembrar de coautor, onde dois autores escrevem um artigo, um livro. Na codominância, os dois alelos se expressam ao mesmo tempo no mesmo indivíduo, certo? Então, o indivíduo heterozigótico vai ter a mesma característica de um dos homozigotos e do outro homozigoto ao mesmo tempo, certo? Então, vamos imaginar aqui esse exemplo de raça de gado, né? De coloração da pelagem de uma determinada espécie, né? De uma determinada raça de um boi. Então, você tem aqui o gene Vzão, Vzão, que determina a coloração vermelha. O gene Bzão, Bzão, que determina a coloração branca. Quando você cruza esses dois indivíduos homozigotos, né, com diferentes características, você vai ter 100% de indivíduos Vzão, Bzão. Só que esse indivíduo não tem nem coloração vermelha, né, esse indivíduo da F1, nem coloração branca. Ao contrário, ele tem a coloração vermelha e branca ao mesmo tempo. Ou seja, as duas características dos homozigotos se expressam no heterozigoto, né? E aí, quando você faz o intercruzamento da F1, ou seja, cruza dois indivíduos heterozigóticos, você vai ter lá um indivíduo Vzão, Vzão, coloração vermelha, dois indivíduos Vzão, Bzão, coloração vermelha e branca ao mesmo tempo, e um indivíduo branco, Bzão, Bzão, certo? Então, aqui você tem proporção fenotípica de 1 para 2 para 1 também, né? Só que diferentemente da dominância incompleta, onde não há sobreposição, mas o indivíduo heterozigótico apresenta uma característica intermediária, aqui o heterozigótico apresenta a característica dos dois indivíduos homozigotos ao mesmo tempo, ou seja, ele é vermelho e branco, certo? E é isso. De variação dos padrões de herança é chamado de alelos letais. Nesse caso, esse alelo ele provoca alterações tão grandes naquele indivíduo que leva esse indivíduo à morte, seja essa morte ainda na fase intrauterina ou após o nascimento, né? Os alelos letais dominantes, eles surgem através da mutação de um alelo normal, e os portadores desse alelo letal dominante eles rapidamente são eliminados, né, da população. Na verdade, o alelo é eliminado. Por quê? Há uma tendência na sua fixação em uma população, uma vez que no alelo letal dominante, tanto o indivíduo homozigoto quanto o heterozigoto é levado à morte, certo? Já no alelo letal recessivo, esses alelos eles continuam na população, porque ele só vai se manifestar em homozigose, ou seja, no homozigoto recessivo. Os heterozigóticos eles não apresentam esse fenótipo deletério, ou seja, o heterozigótico não morre, ele permanece na população, e a morte do indivíduo é causada justamente quando há o cruzamento entre dois indivíduos heterozigóticos, que vai aparecer em 25% de chances desse cruzamento. Então eu tenho um exemplo aqui de um alelo letal que está relacionado à coloração da pelagem de ratos, certo? Ele é um alelo letal recessivo, porque ele só vai provocar a morte do indivíduo no homozigoto, certo? O heterozigoto permanece vivo. Então eu tenho aqui um indivíduo
Y maiúsculo, Y minúsculo, certo? E eu tenho outro indivíduo aqui heterozigótico também, e eles se cruzaram. E aí, eu vou ter uma F2, né, na verdade uma F1, de 25% de indivíduos Y maiúsculo, Y maiúsculo, 50% de heterozigóticos e 25% de Y minúsculo, Y minúsculo. E aí o que acontece? Nesse exemplo aqui, ele representou o alelo letal por uma letra maiúscula, mas poderia ser por uma letra minúscula também, não tem problema. Então, 25% dos indivíduos, eles morrem porque esse alelo é letal, ele só mata um indivíduo em homozigose, certo? O heterozigoto, que equivale a 2/4 ou a 1/2 da população, permanece, e um dos homozigotos, né, permanece também, que seria o homozigoto dominante, mas o autor aqui preferiu representar por letras minúsculas. Mas ele é um alelo letal recessivo porque ele só vai produzir a letalidade, a morte do indivíduo, em um dos homozigotos, certo? Então, aqui é o exemplo de um alelo letal recessivo, que está relacionado também à coloração do pelo dos ratos, certinho? O que acontece no alelo letal? As frequências fenotípicas e genotípicas são alteradas, porque do cruzamento entre dois indivíduos heterozigóticos, você vai ter 2/3 de indivíduos heterozigóticos e 1/3 de indivíduos homozigotos, certo? Então, você não tem lá 25%, você vai ter uma alteração na proporção de 33,33% de um dos indivíduos e 66,66% em outro genótipo e, consequentemente, no outro fenótipo. Então, a alteração das frequências fenotípicas e genotípicas normais esperadas são alteradas nos alelos letais. Alelos múltiplos, também chamado de polialelia, é uma situação em que existem mais de 2 alelos, né? 3 ou mais alelos para o mesmo gene, ou seja, para aquela característica existe uma variante maior de alelos e, consequentemente, eu posso ter uma variação maior de fenótipos. O principal exemplo, e o que nós já usamos aqui, é o dos grupos sanguíneos, né? Do sistema ABO. Nesse caso, nós temos 3 alelos, o alelo IA, que vocês já viram lá no primeiro bimestre, o alelo IB e o alelo Izinho. Aqui nós temos inclusive a figura de 2 padrões diferentes, né? A codominância, quando não há dominância de um alelo sobre o outro, na verdade os dois fenótipos se expressam no mesmo indivíduo, então o indivíduo que é portador do alelo IA e do alelo IB, ele tem a característica do homozigoto IA e do homozigoto IB, ou seja, as duas características se expressam ao mesmo tempo no mesmo indivíduo. E além disso, esses 2 alelos são dominantes sobre o alelo Izinho. Então, esse aqui sobrepõe esse no heterozigótico, certo? Então, aqui nós temos 2 padrões diferentes. Então, a gente tem alelos múltiplos, quando nós temos mais de 2 alelos para aquele determinado gene, o gene I, que tem os alelos IA, IB e Izinho. Nós temos codominância entre alelo IA e IB e dominância completa entre o IA e o IB sobre o Izinho. E aí a gente tem esse resultado, né? A gente tem lá os fenótipos sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. E os seus respectivos genótipos. O indivíduo com genótipo IA tem sangue do tipo A. E o indivíduo com genótipo IA Izinho também, porque IA é dominante sobre Izinho. O indivíduo que tem sangue do tipo B, tem genótipo IB ou IBizinho, porque o IB também é dominante sobre Izinho. E AB, né, que teoricamente tem tanto o fenótipo do tipo A quanto do tipo B, ou seja, os 2 fenótipos ao mesmo tempo no mesmo indivíduo, porque a relação aqui é de codominância no heterozigoto IA e B. E o homozigoto recessivo Izinho, sangue do tipo O. A parte bioquímica do sangue nós já estudamos, falando um pouquinho sobre transfusão, e aqui é só para exemplificar as variações nos padrões de herança. Tem um quadro que resume as variações dos principais padrões que nós temos, certo? Então aqui eu tenho dominância completa, quer dizer o seguinte, que 2 indivíduos com características diferentes, ou seja, 2 indivíduos homozigotos, quando se intercruzam, produzem uma F1 igual a um dos indivíduos da geração P, certo? Então, 100% dos indivíduos aqui terão característica dominante de um dos indivíduos da primeira geração. E do intercruzamento da F1, você tem uma F2 de 3/1, né? De 75% para 25%. 75% dos indivíduos com característica dominante e 25% de características
de indivíduos com característica recessiva. Na dominância incompleta ou ausência de dominância, surge o fenótipo intermediário. Então, do indivíduo de um homozigoto com outro homozigoto, você tem aqui o fenótipo intermediário. E quando você cruza esse heterozigoto aqui, você tem uma proporção de 1:2:1. Ou seja, 1/4 de indivíduos com característica de um dos homozigotos, 2/4 de indivíduos com a característica do heterozigoto e 1/4 de indivíduos com característica de outro homozigoto. Nós não falamos em dominante recessivo porque não há sobreposição de um alelo sobre o outro. Na codominância, surge, na verdade, os dois alelos para aquele gene se expressam ao mesmo tempo no mesmo indivíduo. Então, eu tenho uma galinha preta e uma galinha branca, o heterozigoto é a galinha pintadinha, Ela é preta e branca que o exemplo aqui chama de galinha azul, mas, na verdade, ela tem tanto a coloração preta quanto a coloração branca, certo? E aí você tem uma F2 de 1:2:1 também. E nos alelos letais, quando você cruza os indivíduos, homozigotos, ou seja, puros, você produz o heterozigoto. O heterozigoto se intercruzando, ou seja, cruzando com outro indivíduo heterozigoto, você tem uma proporção de 2:1, ou seja, 2/3 do indivíduo com uma das características e 1/3 do indivíduo com outra característica. Porque o último indivíduo, o último indivíduo é levado à morte por causa da letalidade dos alelos. Esse conteúdo, uma questão básica aí, é uma questão do vestibular da UFT, lá do ano de 2019, do ano passado, e para mostrar que esse conteúdo vem aparecendo nos exames externos aí, aqui no estado do Tocantins, costuma aparecer alguma coisinha na UFT sobre genética. Então, vamos lá, anunciar da questão. Gregor Mendel, realizou os experimentos primordiais da genética. Em um dos seus experimentos, Mendel fez cruzamento de duas plantas de ervilha de liagens puras. Pura, a gente sabe que é o indivíduo homozigoto. Uma possuía semente lisa, com traço dominante, e outra possuía semente rugosa, com traço recessivo. E aí aqui é muito fácil, a gente responde só de olho sem fazer o cruzamento. Então a gente está falando da primeira lei, estamos analisando apenas uma característica, se a semente é lisa ou rugosa, característica lisa dominante sobre a característica rugosa. Então qual é o padrão de herança? Dominância completa. Toda vez que aparecer a palavra dominante e recessivo, nós estamos falando de dominância completa. E aí a questão é a seguinte: quais os fenótipos foram observados nas plantas da F1 e da F2 e em quais proporções? Então a gente já sabe que na dominância completa, quando você cruza dois indivíduos puros, ou seja, homozigotos, a F1 é de 100% de indivíduos com característica dominante. Nesse caso, 100% de indivíduos com sementes lisas, certo? Já a F2 é de 75% de planta com característica dominante e 25% com característica recessiva, ou seja, 75% de plantas com característica com sementes lisas e 25% de planta com semente rugosa. É exatamente a letra A que eu já deixei aparecendo aqui, certo? Então, letra B, letra C e letra D, Então, F1 na letra B, com 100% de planta com semente lisa, Beleza, 100% de planta com semente lisa, tudo bem. Mas a F2 é de 75-25 e não de 50%, 50-50, Então tá errada a letra B por isso. Letra C, 75% de plantas com sementes lisas na F1, não, é 100% na F1 e 75-25 na F2. Letra D, geração F1, 75? Não, a gente já sabe que é 100%, então, resposta letra A, para você ver que aparece aí no vestibular da UFT e nos exames externos, a gente tem que ficar muito ligado. Gente, eu finalizo a aula por aqui, Não perca o próximo episódio, e é isso aí.